Olá, meus amores, sou Rosângela Queiroz, venho falar um pouquinho para vocês sobre algumas nuances das minhas técnicas que eu aplico, como a microfisioterapia, a leitura biológica, e por que essas técnicas ajudam tanto as pessoas. Quero informar que são baseados em muitos estudos do Dr. Hammer, que faz a correspondência entre uma emoção, o cérebro, ponto cerebral, e um órgão. Como que isso funciona, Rosângela? Eu vivo uma emoção e essa emoção me gera uma inflamação num pontinho cerebral. Essa inflamação no pontinho cerebral vai afetar um determinado ponto do meu corpo, um determinado órgão. E é assim que, através de mapas corporais, nós fazemos os desbloqueios a nível corporal, através do toque, do toque sutil, que é muito estudado hoje em várias faculdades, Você pode procurar sobre isso, toque sutil, é muito interessante. Então, através do toque sutil, eu faço essas liberações e informo ao meu paciente que tipo de emoção que ele viveu e o que órgão dele que foi afetado daquela maneira. E por que às vezes ele tem aquele determinado sintoma que ele tem. Porque, por exemplo, ele tem uma dor no joelho. O joelho, ele está ligado a um sentimento de desvalorização. Imagina dois búfalos brigando. No determinado ponto da batalha, um acaba se ajoelhando ao outro, tendo que se submeter. E num contexto difícil, ele não queria aquilo, ele queria vencer a batalha, mas ele teve que se ajoelhar. Talvez por um bem maior da família, às vezes por N questões, ele teve que se submeter àquela situação, aceitar aquela situação. E aí eu tenho o joelho comprometido, fragilizado. E por questões vividas, às vezes por um tombo, às vezes simplesmente por desgastes mesmo, eu vou ter o joelho mais sensibilizado. Okay? Por exemplo, se eu vivo uma desvalorização no sentido de culpa, de autodesvalorização, eu tenho a cartilagem do joelho, pode ser muito afetada. Se eu tenho um ligamento do joelho afetado, pode estar ligado a um sentimento de me sentir dividido entre duas opções ou de me sentir bloqueado numa determinada situação. Por isso que às vezes, se você pensar por esse contexto, jogadores de futebol costumam ter tanta lesão no joelho. Tem vários contextos aí, não só durante o jogo, em que eles estão sempre entre uma jogada e outra, e às vezes perdem uma jogada que compromete o time todo, e ele fica com aquele peso, se sentiu desvalorizado, ou porque às vezes ele está na mão de um empresário, e esse empresário opta por um time que ele não queria, e ele tem que se submeter, então o joelho fica fragilizado. Não necessariamente que ele vai ter uma lesão de joelho por isso, mas o joelho fica fragilizado e às vezes num golpe mais forte durante o jogo ele tem uma lesão. O tecido muscular ele já está mais ligado a uma desvalorização no sentido de impotência, de não ser capaz ou de não me sentir forte o suficiente para fazer algo. Eu me desvalorizei porque eu não estava forte o suficiente. Então, cada forma de encarar uma situação, eu posso ter uma lesão no meu corpo. São várias nuances ligadas a essa questão. Então, cada órgão do nosso corpo tem um ponto e uma emoção. Um conflito de separação, N separações, N tipos de separações, como eu já expliquei no vídeo anterior. Também pode ter ser muito ligado à pele. Ou se a pessoa não... Às vezes eu tenho uma separação de casal, em que a pessoa não encarou aquilo como uma coisa ruim. Talvez o casamento já não estava bom e ela viu uma traição como uma forma dela se livrar daquele casamento. Isso não vai ficar gravado, isso não foi um conflito, tá? Foi uma resolução. Então, cada conflito tem o seu ponto e depende de como a pessoa viveu. Muitas das vezes se perde um ente querido e depende de como você viveu, você vai ter um determinado órgão afetado. E através da microfisioterapia e da leitura biológica, eu consigo ajudar você a entender isso, ressignificar e fazer com que o seu corpo melhore, saia até de determinados sintomas que ele está. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, ou se isso fez algum sentido para você,
Deixe seus comentários abaixo, faça suas perguntas, que eu terei o maior prazer em estar respondendo a todos. Gratidão.